Você sabia que o Airbnb cresceu mesmo passar pela maior crise do setor de hospedagem? A empresa, como ninguém, soube se antecipar às mudanças do comportamento do hóspede e também do mercado e lançou atualizações e novidades que foram cruciais para o crescimento da plataforma. Só que olha só, o Airbnb não quer parar por aqui. Prova disso é o Press Release que o Airbnb divulgou, que é um documento que ele divulga para acionistas e também para investidores, onde ele diz quais serão as prioridades da empresa em 2022, onde vai focar as ações e investimentos. E aí fica a pergunta, serão os hóspedes a bola da vez ou não? São os anfitriões que já estão cadastrados antigos que o Airbnb vai privilegiar? Ou quem sabe os superhosts serão os sortudos? E se eu te contar que não é nenhuma dessas opções que a empresa vai focar, infelizmente. Se você quer descobrir quem será a prioridade do Airbnb em 2022 e como a gente pode usar as atualizações e novidades da plataforma a favor da nossa acomodação para aumentar o faturamento, esse vídeo é para você. Então solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E o tema da aula de hoje é o seguinte, eu demorei para gravar essa aula, mas antes tarde do que nunca. E por que eu estou falando que eu demorei? Porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas as empresas que estão na Bolsa de Valores, no caso do Airbnb, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Nasdaq, o que acontece? Essas empresas são obrigadas, a divulgar os resultados a cada trimestre. E aí, na primeira divulgação do Airbnb em 2022, que ainda era referente ao último trimestre de 2021, o Airbnb, ele, ao divulgar os resultados, mostrou alguns dados interessantes e também a sua visão para o ano de 2022. Então é o seguinte, o que eu vou trazer aqui para você hoje em primeira mão? Eu li esse documento, que é inteiramente em inglês, não tem a tradução em português, e vou trazer os pontos mais importantes. Para quê? Para anfitriões ou administradores de acomodações, serve para pousada, serve para hostel, serve para o mercado de hospedagem como um todo. Então eu vou trazer aqui para a gente interpretar, fazer a leitura, para se antecipar, para entender o que os grandes players, as grandes empresas, os gigantes do negócio estão pensando e estão fazendo, para se adaptar e ter cada vez mais crescimento, tá certo? Então é o seguinte, no quadro a gente tem o Airbnb, quer novos anfitriões em 2022, vamos só esperar um pouquinho que eu vou, ao longo da aula, isso vai fazer mais sentido para você. E eu coloquei 2 pontos. O primeiro que a gente vai entender aqui é o legado de 2021. O que toda essa crise, toda essa história, tudo isso que a gente passou, que a gente viveu, ensinou para o Airbnb e ensinou também de uma forma mais geral. Porque é o seguinte, você já ouviu eu falar na palavra resiliência? Olha só, eu não sei a explicação técnica ali, mas resiliência em palavras mais, uma definição mais aberta, vamos dizer assim, é o seguinte, é aquilo, ou é uma pessoa, uma empresa, alguma coisa que após passar por uma situação complicada, uma situação difícil, fica ainda mais forte. Então sabe aquela história de quanto mais você apanha, quanto mais você cai, mais forte você fica? O Airbnb, ainda bem, quem trabalha no ramo da hospedagem é uma notícia boa, porque o Airbnb é um gigante. Imagina o Airbnb, o Airbnb com essa crise toda, com essa história, falha e fecha as portas. Ia ser ruim para o negócio, para o mercado como um todo. Mas o Airbnb provou que é uma empresa resiliente. Por quê? Acabou de passar pela maior crise de todo o setor de hospedagem. E olha a notícia boa, a empresa nunca esteve tão bem, nunca faturou tanto, nunca entregou resultados tão altos como entregou agora. Isso é uma prova da resiliência. São poucas as empresas que são resilientes. É só você pegar a quantidade de empresas fechadas após essa crise aí que a gente viveu por causa do vírus, tá certo? Então é o seguinte, hoje a gente vai entender o que está por trás do Airbnb, como ele conseguiu passar e sair ainda mais forte depois de tudo isso, e também, tão importante quanto, ou mais importante inclusive, é o que? Qual é a visão da empresa para 2022? Qual é o foco dela? Por que qual é o foco dela? O Airbnb é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem muito caixa, muito poder de investir. E aí, dentro desse documento que eu te falei, que chama Press Release, o Airbnb divulgou aonde que vai estar os 3 focos dele, as 3 prioridades para 2022. E ele deixou muito claro aonde que vai querer investir mais, fazer mais ação, onde vai querer priorizar no ano que a gente está, que é 2022, que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente você vai assistindo, tá? Então é o seguinte, vamos entender quais são as 3 prioridades do Airbnb para 2022. 2 pontos. Primeiro, eu não sei se você já me conhece, mas se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, que administra algumas acomodações e também faço conteúdo aqui para quê? Para te ajudar a aumentar seus resultados. Como? Aumentando o faturamento da sua hospedagem ou acomodação por temporada.
tá? Então, se você quiser receber mais conteúdos como esse ou ser notificado, é só você se inscrever no canal do YouTube e também clicar naquele sininho, porque aquele sininho vai te enviar uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo aqui para você, totalmente gratuito. Se você também acredita que, desculpa, esse vídeo pode ajudar algum anfitrião, alguma pessoa que você conhece, envia para ele, assim você me ajuda e eu tô te ajudando aqui entregando esse conteúdo de graça, como eu te falei, tá bom? E é o seguinte, antes de eu entrar, né, nas prioridades do Airbnb para 2022, vamos entender que é importante, você já vai entender por que é importante, os pontos chaves de 2021, que eu até coloquei ali, o primeiro ponto, ó, qual é o legado de 2021? O que a empresa entendeu, o que a empresa analisou que permitiu ela se posicionar, antecipar, lançar atualizações e novidades para conseguir sair mais forte de toda essa história, né, que a gente teve por conta da crise. Então vamos entender o que mudou de lá para cá e como a gente, por que não usar isso a favor da nossa acomodação, quer ver só? Vamos lá. Eu coloquei 4 pontos aqui, que são pontos relacionados à característica das reservas, das hospedagens, dos hóspedes. E aí a gente pode ver em qual cenário a gente se aplica e como que a gente pode ir em direção à tendência, né, ao que mudou, tá? Porque isso daqui vale ouro, isso daqui veio da análise, da extração de muitos dados, uma base muito grande de dados. Para quê? Para entender a tendência, o que o mercado agora tá tendendo, tá indo, tá se direcionando. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer, que você possa fazer? E normalmente sim, tem. Mas a gente tem que entender qual que é o movimento que está por trás, qual que é a tendência que, né, agora está se apresentando e também projeção para o futuro. Qual é o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui para a gente analisar do que o Airbnb enxergou em 2021 e que ainda se reflete nesse ano, tá? Duração da reserva. Aqui, ó, apesar de eu ter colocado no termo genérico, curta e longa, eu vou definir. Longa, quando o Airbnb fez esse documento, divulgou o press release, ele chamou as reservas, ele deu 2 reservas como exemplo, tá? As que são acima de 7 diárias e as que são acima de 28 diárias. E olha que interessante, as reservas acima de 7 diárias teve um aumento, se não me engano, acho que foi algo em torno de 28%, tá? E as reservas acima de 28 diárias, que mais se assemelha a menos uma hospedagem, mais uma moradia, né? Exagerando aqui no bom sentido, uma a cada 5 reservas é nesse modelo, né? De 28 ou mais diárias. Então, uma tendência muito clara foi o que? Aumentou a quantidade de reservas longas, tá? Teve um aumento. E mais uma vez, aumentou tanto as reservas com 7 diárias ou mais e também as com 28 diárias ou mais, tá certo? Isso daqui, na minha opinião técnica, é bom porque as reservas mais longas costumam ser as reservas, por padrão, que mais trazem retorno, porque são as reservas que o valor da reserva em si é maior, dá menos trabalho operacional, né, de fazer a limpeza, de chamar a faxineira, de lavar roupa de cama, né, fica mais tempo, menos diárias ociosas. Tem várias estratégias para a gente estimular reservas longas. Uma das que eu mais gosto é o plano de tarifa, que é um dos 4 pilares da estratégia de precificação. Se isso que eu estou falando para você não está tão claro, quando acabar esse vídeo, você dá uma olhada no meu canal que tem o que não falta eu falando de precificação, tá bom? Então é o seguinte, na duração da reserva, o que o Airbnb observou em 2021, que é uma tendência que está acontecendo agora, é o aumento de reservas mais longas. Por quê? Porque com o impacto, né, disso tudo que a gente passou, as pessoas viram que podem trabalhar remotas, pode ser produtivo. Então elas não estão mais presas ao fato de ter que ir pessoalmente ao escritório ou ao ambiente de trabalho. E é possível trabalhar à distância, de casa ou de qualquer lugar que você possa trabalhar, tem uma estrutura básica ali, com internet, e você consegue ser produtivo. Então, isso aumentou consideravelmente e o Airbnb detalha isso que eu estou te falando dentro desse documento, que chama Press Release, tá? Então, olha que interessante, as reservas longas aumentaram. Isso para quem trabalha com hospedagem, para quem tem uma acomodação, né, com uma estrutura boa, é ótimo, porque é muito bom receber esse tipo de reserva em comparação às reservas curtas. Eu vou exagerar um cenário, mas é menos real e mais didático. O que você prefere? 2 reservas de 15 diárias ou 30 reservas de 1 diária? Imagina a loucura que seria várias reservas curtas. Então, reservas longas costumam ser mais vantajosas, mesmo que, olha que curioso, que você cobre um valor menor na diária, porque é uma forma de você dar um incentivo. É um ganha-ganha. Para você é bom, reservas maiores, pelos motivos que eu já te falei, e para o hóspede vai ser bom também, porque ele está pagando um preço menor do que ele pagaria se ficasse menos tempo. Então, os dois saem ganhando, tá? Então,
Então esse é o primeiro, a primeira tendência, o primeiro padrão das reservas que foi observado pelo Airbnb ainda no ano de 2021. E o Airbnb lançou algumas funcionalidades, algumas configurações novas para estimular essa reserva e o resultado está aí. Tá? O Airbnb está no seu pico de resultado, está entregando como nunca entregou para os seus acionistas e para os seus investidores, tá certo? Para os seus acionistas e para os seus investidores, tá certo? Então vamos lá. O que mais a gente tem? Isso daqui é interessante também, ó. As distâncias das viagens. O que aconteceu? Né? Aumentou muito a quantidade de viagens domésticas. Principalmente as que não precisam de avião, a que dá para você ir de carro para regiões mais próximas de onde as pessoas moram. E isso também vai influenciar diretamente nessa de baixo. Mas aqui o interessante é saber o seguinte, antigamente, quando não teve todo esse problema, né, do vírus, o que acontecia? Era muito comum, era a parte mais considerável, né, as viagens com fronteiras, que cruzam fronteiras, que normalmente precisam de avião. Só que com essa crise toda, aumentou muito as domésticas. Então as pessoas, o que a gente chama de viagens locais também, tá? O que são as viagens locais? Que você pode pegar um carro que está numa curta distância, normalmente por volta de 300, 500 quilômetros no máximo, tá? Para regiões mais próximas de onde os hóspedes, as pessoas moram ou estão, tá? Isso foi um dado que o Airbnb levantou e que também explica essa de baixo aqui. Olha que interessante. O tipo de acomodação que teve mais reservas foram as acomodações do que principalmente comparado com o que era antes, rurais. Então aquelas acomodações que achavam que não tinham potencial porque ficam em regiões ou em áreas remotas, isoladas, após essa crise toda ganhou grande notoriedade, porque as pessoas querem se isolar, querem um lugar para desacelerar, para desestressar, um aconchego, um canto com a família, sair da cidade grande, querem ficar, né, fugir disso tudo. Isso ficou mais forte, essa marca, essa presença, essa característica após essa crise. Então aumentou muito e agora de cabeça eu vou ficar devendo para vocês o número, mas a procura por estadia, por hospedagem, ou acomodações por temporada em áreas rurais, em áreas longe dos grandes centros urbanos, aumentou. E os grandes centros urbanos, capitais, perderam aquele grande protagonismo, né? Era muito concentrado a quantidade de reservas e hospedagens nos grandes centros. Ainda mas é muito menos, e agora as áreas rurais vão ganhando cada vez mais espaço. Isso, na minha opinião técnica, é bom. Por que é bom? Porque democratiza, né? É um ambiente mais democrático. Não é só as acomodações que ficam no Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu, ou as cidades mais turísticas do Nordeste, por exemplo. Agora não. As chácaras, os sítios, as fazendas do interior, ou de qualquer cidade que seja, também começam a ganhar mais visibilidade, agora tem mais procura, as pessoas, os hóspedes estão mais interessados nesse estilo de hospedagem. Por quê? Por conta dos impactos da crise, tá? E aí, também fazendo associação, como eu falei, como agora a distância das viagens está mais curta, né, para doméstico, culminou nisso, porque as pessoas querem sair, por exemplo, no estado, sei lá, estado de Minas Gerais. Em vez de viajar para o Rio de Janeiro, para a praia, não, pega o carro e vai para uma cidade ali no interior de Minas, né? Então, esse foi um movimento muito claro que o Airbnb identificou, agiu e colheu os resultados, tá? E agora eu estou te trazendo de bandeja para você aqui. Para quê? Para que você não precisa abrir, né, a área de investidores lá do Airbnb, ler um documento todo em inglês, cheio de número, para muitas pessoas pode ser complicado. Então o que eu pensei? Por que não vir aqui e trazer os pontos mais relevantes desse documento? Deixa nos comentários, isso está fazendo sentido para você? Você quer que eu faça mais vezes isso? Sempre que o Airbnb lance, né, o seu press release, o seu documento para os investidores, você quer que eu faça esse resumo? Porque para mim é importante saber o que é bom para você, o que faz a diferença para você. Principalmente pensando em ter resultado, em você conseguir aplicar, né, executar o que eu te ensino para conseguir aumentar o seu faturamento. E aqui, só para lembrar, a gente ainda está na primeira parte, tá? Que é o legado de 2021. O que a empresa aprendeu e o que é bom a gente estar ciente, estar presente, porque alguma dessas coisas a gente pode refletir em algumas ações, como por exemplo, eu já te falei, reservas longas, a gente vai configurar o plano de tarifa, que é o quarto pilar da estratégia de precificação, tá? Então, a gente como administradores de acomodação, gestores de meios de hospedagem ou anfitrião por temporada, qual que é o nosso diferencial? Qual é o nosso papel? Observar o movimento, entender o que está acontecendo, para onde está indo, né, a maré, vamos dizer assim,
e se antecipar isso, e criar estratégia, e saber que aquilo está acontecendo, preparar ou agir nossa acomodação para conseguir comportar, porque assim a gente vai conseguir refletir nossas ações no resultado e parar de ficar correndo à toa, correndo na direção errada, tá? Por último é o seguinte, olha que interessante, isso me surpreendeu e surpreendeu até o Airbnb. É curioso, porque se você ler esse documento, né, esse press release, o Airbnb fala, ó, para nossa surpresa, o valor da diária média aumentou, meus amigos e minhas amigas. E aí o Airbnb colocou lá, o valor da diária média é $154. O valor absoluto pra gente não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é o seguinte, aumentou comparando com o mesmo período do ano anterior e o mesmo período, que é o trimestre, do ano retrasado, 2 anos atrás. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, se o valor da diária média aumenta, e se isso reflete na minha acomodação, na sua hospedagem, por exemplo, isso é bom, porque se a gente ou mantém ou também aumenta a taxa de ocupação e o valor da diária média aumenta, o nosso resultado, o nosso faturamento também vai aumentar. Então, aumentar o valor da diária média é importantíssimo para o meu resultado, para o seu resultado e do Airbnb, é claro. Tá certo? O Airbnb ganha percentagem, ele ganha uma comissão de cada reserva. Então é interessante para todo mundo que aumente o valor da diária média, menos para o hóspede, né? Que o hóspede quer pagar menos. Mas enfim, aqui o meu conteúdo é para você que administra ou quer administrar uma acomodação, seja temporada, seja pousada, seja o meio de hospedagem que for. Então, esse fato aqui surpreendeu o Airbnb. O Airbnb não esperava um aumento no valor médio da diária. E muito por conta disso, o resultado do Airbnb bombou, porque ele não esperava esse aumento, teve esse aumento quando se refletiu no resultado lá em cima. E é esse aumento que eu e você e qualquer administrador que queira, né, melhorar os resultados, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar, porque é isso que no longo prazo vai aumentar nossos resultados. O quê? Aumentar o valor da diária média cobrada e também aumentar ou deixar uma taxa de ocupação alta. É claro, você pode adotar outras estratégias, mas falando de uma acomodação específica, um apartamento, uma pousada, a melhor estratégia para você aumentar seu faturamento, aumentar seus resultados é aumentar o valor da diária média cobrada, e não estou falando que isso vai ser do dia para a noite, porque não vai, é um trabalho, é médio e longo prazo, e também deixar uma taxa de ocupação alta ou ainda aumentar a taxa de ocupação. Uma taxa de ocupação alta e o valor da diária média cada vez maior, você vai colocar mais dinheiro no bolso. É simples a matemática, tá? Não tem por que complicar. Então é o seguinte, esses foram os pontos-chave do Airbnb, que o Airbnb identificou da tendência, né, do comportamento dos hóspedes, das características das reservas, né, após esse período de crise. E o Airbnb, que não é bobo nem nada, identificou isso, agiu, inclusive lançou o I'm Flexible. O Airbnb lançou mais de 150 atualizações lá em 2021. Para quê? Para se antecipar esse movimento do mercado e conseguir colher os frutos. E, dito e feito, os resultados estão aí para quem quiser ver. Beleza? Só que é o seguinte, eu acabei de falar para você que o Airbnb lançou 150 atualizações e que os resultados estão bons. Só que o Airbnb tem muitas partes envolvidas. Muitas não, são os hóspedes e são os anfitriões. Só que os hóspedes, beleza, hóspedes é hóspede. Os anfitriões não são só anfitriões, existem alguns tipos de anfitriões, ó. Existem os anfitriões que já são super hosts, que é o meu caso, e eu quero saber se é o seu, coloca aqui nos comentários, por favor. Existem os anfitriões que não são super hosts, mas já estão na base, tá certo? Esse é o segundo tipo. E existe um terceiro tipo que será o anfitrião do futuro, ou seja, ainda não está na base do Airbnb, tá? Então são os novos anfitriões. E aí, se eu lendo o documento lá, o Airbnb coloca explícito qual é a nossa visão, qual é a nossa, né, os nossos objetivos para 2022, aonde que a gente vai investir, o que a gente está preparando, para onde a gente está olhando. E aí eu vou trazer esses 3 pontos para você e você vai finalmente descobrir qual é o foco, qual é a prioridade do Airbnb e você vai ver que faz sentido, mas não é a melhor notícia nem para mim, nem para você. Provavelmente, eu não te conheço, né, não sei a sua situação especificamente, mas para mim e para quem já administra, já está na base, não é a melhor notícia, tá bom? Mas calma, você já vai entender isso melhor. Então agora a gente vai passar os 3 objetivos do Airbnb, as 3 prioridades que estão explícitas. É só você entrar no documento que você vai ver isso. Inclusive o nome eu até deixei em inglês para manter o original mesmo. E aí eu vou botar algumas conclusões e algumas coisas que o Airbnb também escreve para estar todo mundo a par e você entender quais são os planos, o que um gigante, né, do mercado está preparando, está querendo explorar no ano que a gente está. Então o primeiro ponto é o que o Airbnb chamou, eu vou falar primeiro em inglês, depois eu traduzo aqui, tradução livre, tá? Live anywhere on Airbnb. O que aconteceu é o seguinte, né? Não sei se você lembra, a primeira tendência que a gente acabou de passar
é a tendência das viagens mais longas. Então o Airbnb entendeu que esse é uma marca muito forte e que provavelmente não é temporária. A tendência é que isso se mantenha, né, ou aumente para o futuro. Então, já que as pessoas vão ficar mais tempo, né, hospedadas, isso requer, né, outros cuidados, outras preocupações em comparação às estadias mais curtas, as hospedagens, né, mais curtas. Então é o seguinte, o que o Airbnb está entendendo, né, desse movimento das pessoas ficarem mais tempos hospedadas? Vamos entender ponto a ponto aqui. Primeiro, a pandemia trouxe a liberdade, olha que interessante, a liberdade geográfica das pessoas. A gente até já falou sobre isso. Por quê? Porque agora as pessoas viram que não precisam, em alguns casos, em muitos casos, estar necessariamente fisicamente presente para produzir. Viram que é possível produzir em casa, de algum lugar remoto com internet, de algum escritório, mas não necessariamente fisicamente ali no escritório. Isso deu muita liberdade, muitas pessoas gostam de viajar. E por que não viajar e trabalhar, unir o útil ao agradável? E esse é o motivo, segundo o Airbnb, do aumento de a cada 5 reservas, uma ser de 28 diárias ou mais. Olha que interessante isso. Então o primeiro ponto é o seguinte, toda essa crise trouxe, né, esse lado positivo, a liberdade geográfica de algumas pessoas. Óbvio, não são todas. Tem trabalho que é preciso que a pessoa vá fisicamente, por exemplo, o trabalho de uma faxineira, um trabalho físico ali, né, que necessita que a pessoa esteja ali, de repente um atendente, não sei. Mas em muitos casos mesmo, as pessoas têm essa liberdade e por que não viajar e trabalhar, tá? Então é isso, ó, live anywhere on Airbnb, viver no Airbnb em qualquer lugar, tá bom? O que mais? O Airbnb identificou, olha só, reservas, ou procuras, tá? Mas reservas. Semanais, mensais, as reservas de semanas, né? Semanas, meses e até mesmo estações. Então, olha que interessante, está cada vez menos uma hospedagem, uma coisa ali rápida, curta, superficial, cada vez mais uma relação mais intensa, mais profunda, uma relação até mais, por que não, de moradia e menos de hospedagem, né? E aí, qual foi até uma frase interessante que o Brian Chesky falou em um dos vídeos que eu já assisti dele. Brian Chesky, não sei se você sabe, é o CEO e fundador do Airbnb, tá bom? Ele falou uma coisa muito interessante, faz sentido, que agora as pessoas não ficam mais em Airbnb. Agora as pessoas moram no Airbnb. É claro que isso não se aplica para todo mundo, mas é interessante a reflexão no sentido de o Airbnb está vendo que cada vez menos é uma relação mais curta, mais superficial, e cada vez mais uma relação mais profunda. Então isso requer o quê? Outros cuidados, talvez amenidades, comodidades, para uma hospedagem mais longa. Não à toa, 5 comodidades e amenidades são as mais procuradas. Quais? Wi-Fi, aceitar pet, estacionamento, ar-condicionado, máquina de lavar, e tem algumas outras, utensílios de cozinha, né? Então, o que a gente está identificando aqui? Que esse movimento, né, de estadias, reservas mais longas, requerem outros cuidados, né, outras necessidades. Para quê? Para a gente atender essa demanda. E aí quem está mais preparado, quem está mais estruturado, quem às vezes fez uma obra, ou pegou um apartamento, uma acomodação, até uma pousada para administrar e se antecipou a isso, vai sair na frente, vai sair ganhando. Por quê? Vai ter condições de atender uma demanda que está em alta. Olha que interessante. Então, esse é o primeiro foco, a primeira prioridade do Airbnb, fazer com que a ferramenta saia especificamente dessas estadias mais curtas e consiga comportar, consiga dar suporte, consiga trabalhar de várias formas, pensando em várias configurações, como por exemplo a política de cancelamento, para estadias mais longas, né? A plataforma vai cada vez mais migrar, porque está vendo que para onde o consumidor, para onde os viajantes estão indo. Estão reservando, está aumentando, está tendo um crescimento, está clara essa tendência. E o Airbnb, que não é bobo nem nada, disse explicitamente que vai trabalhar esse pilar. Esse é só o primeiro dos 3 pilares, tá? Então, isso está dentro do quê? Do plano de expansão. O Airbnb não é bobo nem nada, é uma empresa agora aberta, tem que entregar resultado para os acionistas, resultado para os investidores. Então ela tem que entender esses movimentos e se posicionar. Então beleza, eu acho que aqui já ficou claro, né? Deixa aqui nos comentários, você já sabia? Você fazia ideia disso? Você sabia que existia esse documento que eu estou falando todo momento aqui, chamado Press Release? Eu sei que o nome é inglês, talvez algumas pessoas não tenham familiaridade,
mas como é realmente uma empresa, né, que está entregando lá fora, esse é o nome original do documento. Se eu pensar na tradução melhor para ele, eu falo aqui ao longo do vídeo, tá bom? Então vamos ao segundo foco, né, da empresa para o ano de 2022. E o segundo é o que ele chamou, isso daqui botei entre aspas porque eu tirei dentro do documento, tá? Unlock the next generation of hosts, que é o que? Qual que seria a melhor tradução? Destravar, por falta de uma palavra melhor, destravar a próxima geração de anfitriões. E aqui é onde pega, onde eu estava falando desde a vinheta, qual que será a prioridade da empresa esse ano. E aqui já fica muito claro, o Airbnb, ele fala a próxima geração de anfitrião, né? O que o Airbnb está por trás? Vamos entender ponto a ponto aqui. O Airbnb, isso está escrito, tá? Ele usa o seguinte termo em inglês, isso eu lembro, scratch the surface. Ele falou que só está apenas arranhando a superfície, ou seja, a quantidade de anfitriões que estão na base do Airbnb, que eu já vou te revelar qual que é o número, nas palavras do Airbnb, é só a pontinha do iceberg, ainda tem muito, muito mais. E eu quero saber, você tem ideia de quantos anfitriões estão no Airbnb cadastrados a nível global? Pensa aí, vai. Coloca aqui nos comentários. Quanto que você acha, quantos anfitriões no mundo estão no Airbnb? O que você acha? Pensa aí. Pensa aí. Pensou? Escreveu? Agora eu vou revelar. Olha só. É nada mais, nada menos do que 4 milhões de anfitriões atualmente cadastrados na plataforma. O Airbnb é um fenômeno em todos os sentidos. Então é o seguinte, não obstante, não satisfeito, o Airbnb falou que apesar de ter 4 milhões, isso é só um arranhão na superfície. O que ele quer dizer com isso? Que ainda tem muito mais a explorar, tem muito mais potencial, tem muito mais mercado. Olha só quão pretensioso é essa empresa, né? E aí, o que mais ela revela? Isso daqui é óbvio, é uma estratégia o quê? De crescimento, uma estratégia que eu já coloquei até ali no quadro, ó, de expansão. Pessoal, vamos fazer uma leitura fria. O Airbnb agora é uma empresa pública. Ela tem que responder para acionistas e investidores, como eu já te falei ao longo desse vídeo. Então, ela tem que buscar formas de entregar mais resultado. E ela descobriu uma. Ela viu que apesar de 4 milhões ser um número muito alto, parecer ser um número muito alto, ainda assim tem muito mercado, dá para aumentar. Então, qual que vai ser o foco? Tá ali, ó, nos novos anfitriões. Por isso que eu te falei que não são os anfitriões que estão na base, que é o meu caso, e também não são os superhosts, que também é o meu caso. O Airbnb está mais focado nos anfitriões que ainda nem entraram, ainda vão entrar. Por quê? Porque elas sabem que se aumentar a base e, né, fazendo aquele trabalho de melhoria contínua da plataforma, observando os movimentos, as mudanças, o comportamento ali do mercado e melhorando, lançando as atualizações da plataforma, ela vai ter condição de crescer cada vez mais, com mais anfitriões, mais hóspedes. O Airbnb sabe disso. E por isso está muito claro, é só você abrir o documento. Isso não sou eu que estou falando, até coloquei em inglês para te passar exatamente da forma que ele fala. Está muito claro que o foco dele vai ser nos novos anfitriões. É uma pena, porque eu adoraria que o Airbnb focasse nos anfitriões que já existem, ou no Superhost, que é o meu caso também, né? Mas está muito claro que, por enquanto, a gente não é bola da vez, infelizmente. Você sabia disso? E é o seguinte, o que mais a gente... Ó, aqui já está, né? Foco nos novos anfitriões. Agora, meu amigo, o Airbnb quer entregar resultado. Gente, eu não estou falando que o Airbnb perdeu a essência. O Airbnb ainda tem uma essência muito forte de comunidade, uma essência, né, aquilo de um mundo melhor. O Airbnb é muito forte e eu bato palma que o Airbnb tem um propósito muito grande por trás, tá? Mas os fatos são fatos, tá? Isso aqui tá lá, eu tô te dando a minha leitura e tá escrito, ó, um Airbnb, o segundo dos 3 pilares que ele vai priorizar para 2022 é Unlock the Next Generation, destravar, né, a nova geração de anfitriões. Tá? E eu não sou a nova geração, já sou a velha guarda, vamos dizer assim. Tá? O que mais? E olha que interessante, olha que doido. Você lendo lá, é um parágrafo que o Airbnb fala para esses 3, mas dá para tirar, dá para extrair muita coisa. E ele coloca o seguinte, ó, que o Airbnb está fazendo estudos e pesquisas para entender quais são os mitos, ele usa essa palavra myth em inglês, né? Quais são os mitos, quais são as crenças, quais são os obstáculos, também fala de obstáculos que tragam os anfitriões de entrarem, porque realmente o aluguel de temporada no caso do aluguel de temporada, né, ainda é um mercado que para muitas pessoas gera insegurança. Mas e se o hóspede fizer isso? Mas se acontecer isso com a minha acomodação? Então muitas pessoas nem entram, né? E o Airbnb não é bobo, ele sabe, ele entende isso.
E aí falou que vai fazer vários estudos para saber quais são as maiores travas, quais são os maiores bloqueios para as pessoas entrarem, e vai começar a fazer um programa, uma forma de conscientização, enfim. E aí é o seguinte, ó, foco na quebra de crença e obstáculos em dar o primeiro passo na plataforma. Porque o Airbnb sabe que uma vez que a pessoa entra, ele tem forma de viciar. Inclusive já gravei um vídeo falando só sobre isso, tá? Que é o vídeo, porque eu tenho muitas reservas e do nada cai a procura, nem consulta eu recebo, fico muitas diárias ociosas, eu expliquei, tá? E aí o Airbnb sabe que muitas pessoas hesitam em dar esse primeiro passo por insegurança, por medo, e ele diz, né, que para destravar essa nova geração de anfitrião, ele vai fazer pesquisa para quebrar esses mitos, quebrar essas falsas crenças limitantes e obstáculos que impedem as pessoas de dar esse primeiro passo, tá? Então, infelizmente, eu não queria dar essa notícia, eu queria dar outra notícia, mas o Airbnb divulgou isso e eu estou trazendo a informação para você com a minha interpretação, tá bom? Me fala o que você achou nos comentários, pessoal, porque eu estimulo vocês a falar nos comentários. Porque é o seguinte, o tema de muitas aulas que eu trago vem de comentários de vocês, porque eu entendo onde vocês têm mais dificuldade, eu faço a aula aqui, né, monto o roteiro e tudo mais, e trago, para quê? Para te ajudar. Então, ninguém melhor que você para me falar aonde eu posso te ajudar mais. Qual é o maior problema? O que impede seus resultados de crescerem? O que está te travando no anúncio? Aonde você anuncia, onde você anuncia, o que te deixa com medo? Coloca aqui que de repente vira tema de aula. Já gravei várias aulas inspiradas em comentários que vieram de pessoas como você aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos para o terceiro foco, a terceira prioridade do Airbnb para o ano de 2022. Airbnb becomes the ultimate host. Esse é um pouquinho mais difícil de traduzir, que é o seguinte: o Airbnb, ele na verdade, ele está entendendo que ele não chegou aonde poderia chegar, tá? Por quê? Quando o Airbnb começou, ele era locação de imóvel por temporada. Agora, ele já lançou, por exemplo, a experiência, mas ele está entendendo, ele está vendo que ele pode ir além. Ele pode oferecer uma coisa mais completa, uma solução mais completa mesmo. E aí, o que ele escreve, né? O que está lá? Vamos entender ponto a ponto. Primeiro é o seguinte: ele deixou muito claro, e você escreve, ele quer ir além do marketplace. Se você não está familiarizado, marketplace é aquilo que ele faz, de quê? Disponibilizar várias acomodações, o hóspede vai lá, reserva e ficou por isso. Ele entendeu que ele pode ir além. E diga-se de passagem, esse é um movimento de gigantes, como por exemplo o Banco Inter. O Banco Inter agora até deixou de ser banco, agora é só Inter. Ele quer ser um super app. A Magazine Luiza é a mesma coisa. Vai no app da Magalu, que você pode fazer várias coisas. A Rappi também não é mais só mais restaurante, não é só mais mercado. Então essas empresas grandes estão entendendo que elas podem aumentar o seu grau de atuação. E o Airbnb não é diferente. Ele falou, a gente quer ir além do marketplace. A gente não quer ser só um lugar onde os anfitriões cadastram suas acomodações e os hóspedes reservam. Por quê? Porque a viagem, a experiência do hóspede vai muito além da acomodação em si. É um ponto importante? É um ponto importante. Mas não é só isso. E o Airbnb teve essa sacada. Então, o que mais ele escreveu ali no press release? O Airbnb falou, eu não sei se ele falou exatamente assim, por isso que eu coloquei entre aspas, mas de certa forma ele quer atender às necessidades dos hóspedes, tá? E aí, ele não foi claro, mas eu vou trazer alguns pontos aqui. Pô, os hóspedes não vão precisar de um transfer, de um transporte para chegar até a acomodação. Os hóspedes não vão querer um lugar para jantar. Hoje o Airbnb já tem experiência. Mas será que não vai além? Será que não tem mais coisas que o Airbnb pode ajudar? Fazer parcerias com, sei lá, guias, empresas, não sei, de turismo, não sei mesmo. Mas ele deixa claro que, a gente quer fazer parte de toda a jornada ali do hóspede, não só da acomodação, e é totalmente possível. Né? Na minha opinião, o mais difícil ele já fez. O que mais? Olha só, ele quer se tornar uma solução completa. Por que não? A Booking, por exemplo, já é assim, em alguns pontos. Por exemplo, na Booking, pela própria plataforma da Booking, você já pode alugar um carro. Tá? A Booking tem outras empresas, porque a Booking tem a Booking e tem a Booking Holding. A Booking Holding é uma empresa, é uma holding com várias empresas embaixo do guarda-chuva. A Booking é uma delas. Só que ela tem outras que vão em outras partes do turismo, vamos dizer assim. Né? Tem restaurantes, tem empresas para barganhar preço, para desconto, enfim, eu não sei direito quais são, mas eu sei que vai além da reserva de acomodação. Diga-se de passagem, a própria Booking você pode reservar o quê? Passagem aérea. Será que o Airbnb quer chegar nesse ponto? Eu realmente não sei. Eu acho, nesse caso de passagem aérea, mais improvável,
mas vai saber onde quer chegar. O fato é que o Airbnb falou que quer ficar, ele quer ser, pelo que eu entendi aqui do inglês, ele falou, ele quer se tornar, para mim a melhor tradução é solução completa, né? Uma coisa única, sabe? Que a pessoa consiga resolver as viagens, o que ela precisa ali. Mas não especifica como e o que vai fazer, tá? E olha só, também ele quer melhorar a experiência do hóspede com um serviço customizado. Isso ele fala, a gente quer entregar um serviço customizado, mas mais uma vez, genérico. Para cada um desses pontos foi um só parágrafo. Eu trouxe aqui meu ponto de vista interpretando com os outros pontos do press release, mas já dá para ter uma ideia do que? Da onde o Airbnb quer botar o pezinho, aonde o Airbnb vai colocar mais dinheiro, vai investir mais, quais são as ações, os focos, as atualizações que o Airbnb vai ficar mais em cima, né? Vai priorizar. E aí, mais uma vez, infelizmente eu não trouxe a notícia que eu queria, que é o quê? Ele olhar para o Superhost, olhar para os anfitriões da base e pensar formas de ajudar, aumentar o faturamento. Por exemplo, olha que interessante, tem funcionalidades, tem coisas, precificação, por exemplo, que eu não consigo fazer pela plataforma, né, da forma mais completa. Então, Henrique, eu sei que eu tenho que contratar e eu assino o Channel Manager para fazer uma precificação mais robusta, usando os 4 pilares. Quais pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Pela plataforma Airbnb eu não consigo, eu tenho que contratar um Channel Manager para fazer. Outra coisa que ele poderia melhorar, a integração com os outros canais, com a Booking, TripAdvisor, a integração não é tão instantânea assim. Então, se você anunciar no Airbnb em qualquer outra ferramenta, quando chega uma reserva, não bloqueia na hora. Teria coisas que o Airbnb poderia sim trabalhar pensando nos anfitriões da base, pensando nos Superhosts, mas não, o Airbnb priorizou os novos anfitriões. E pessoal, nada de errado com isso, nada de certo ou errado na verdade, é a estratégia, é o foco da empresa, a empresa tem que crescer, mas eu, como anfitrião da velha guarda, claro que queria atualizações para me ajudar e provavelmente você, se você já administra. Mas enfim, o importante é a gente saber o seguinte, o que está acontecendo, o que essas empresas estão vislumbrando, aonde vão priorizar, para a gente entender e conseguir se antecipar, tá certo? Para a gente não ser pego de surpresa, tá? Quero saber se você gostou desse conteúdo, se fez diferença para você, se você quer que eu grave mais conteúdos como esse, quando o Airbnb liberar outras press release. Deixe o seu comentário aqui, que o seu comentário me ajuda pra caramba. E eu quero agradecer seu tempo, se você ficou até o final, é um sinal que você é super comprometido. E te espero no próximo conteúdo, combinado? Fui!